Olá turma, tudo bem? Neste vídeo nós vamos definir um conceito muito interessante quando nós fazemos uma análise de velocidades, que é o conceito de centro instantâneo de rotação. Em poucas palavras, o centro instantâneo de rotação ele é um conceito, ele é uma ideia que vai nos permitir encontrar um ponto no qual o corpo em questão que nós estamos tratando é como se esse ponto fosse o centro de giro desse corpo, que de fato é o centro instantâneo de rotação. É como se o nosso corpo estivesse preso, estivesse pinado nesse ponto. Isso vai ser muito interessante para que nós possamos calcular, por exemplo, o vetor de velocidade angular dos nossos elos que fazem um movimento complexo. Quando nós pensamos no mecanismo de 4 barras, por exemplo, nós temos o elo fixo, que não está se movimentando, nós temos o elo de entrada, que está fazendo uma rotação. Então, com base no ponto O2, que nós definimos geralmente, né, que é o ponto ao redor do qual o elo O2 está rotacionando, né, então ele está ligado à articulação, ao nosso ponto onde tem o eixo de entrada, digamos assim, desse mecanismo de 4 barras. Né, então, aquele é um ponto que está sempre parado, é sempre o centro instantâneo de rotação, é sempre o centro de rotação daquele elo, do elo 2. Né? Da mesma maneira, o elo 4, que é o elo de saída desse mecanismo, como um dos pontos dele também está conectado ao elo fixo, ao elo terra, né? Esse elo 4 também possui um centro de rotação que é constante, que acaba sendo esse ponto O4, usando a definição que nós sempre trabalhamos. Agora, quando a gente para pensar no elo 3, por exemplo, que é o nosso elo acoplador, entre o elo de entrada e o elo seguidor, né, esse elo ele desenvolve um movimento complexo. Tá? E por desenvolver um movimento complexo, né, que combina tanto translação quanto rotação, é muito interessante que nós tenhamos uma técnica para tentar determinar qual é o vetor velocidade angular desse elo. Tudo bem? Então esse conceito de centro instantâneo de rotação ele nos vai ser muito útil. A ideia do centro instantâneo de rotação é sempre pensar o quê? Que caso exista um ponto a partir do qual o corpo esteja rodando, é como se existisse um eixo ao redor do qual aquele corpo roda, então todos os pontos daquele corpo vão ter velocidades sempre perpendiculares a esse ponto. Tá? Olha só, olha esse ponto, a direção que liga o ponto em questão ao centro instantâneo de rotação. Tá bom? Isso vai ser consequência da própria equação de Poisson, como nós já vamos ver. Vou colocar aqui na lousa um pouquinho, tá bom? Então nós vamos ver o centro instantâneo de rotação. Nós já vimos no módulo 3.1, na aula 3.1, o conceito, né, da equação de Poisson para calcularmos a velocidade de corpos rígidos, certo? Vejamos então que, se eu considerar que a velocidade de um ponto A é zero, o que vai acontecer? Então olha só, se nós considerarmos que o nosso ponto A da equação de Poisson, nosso ponto de referência, for o centro instantâneo de rotação, então nós já podemos considerar que, por definição, a velocidade desse ponto será zero. A consequência disso vai ser o seguinte. Vemos então que a velocidade de um ponto B qualquer, ela vai ser sempre perpendicular à direção que liga o ponto que estamos considerando ao centro instantâneo de rotação. Tudo bem? Nós podemos usar esta característica do centro instantâneo de rotação justamente para poder encontrá-lo. Só que como a gente vai fazer isso? Para que a gente possa calcular, então, identificar a posição do centro instantâneo de rotação, pelo menos de uma forma gráfica, o que vai nos ajudar muito a resolvermos exercícios e problemas de mecanismos planos, principalmente, né, nós podemos considerar o seguinte, nós podemos considerar dois pontos e identificar esses dois pontos, quais são as velocidades que eles podem ter. Tá bom? Eu vou fazer isso aqui na lousa para ficar mais claro. Então olha só, pessoal. Desenhei aqui um corpo genérico qualquer e defini nele dois pontos. Um ponto B, que está aqui, e um ponto C, que está aqui. Vamos considerar que eu conheço a direção das velocidades, tanto do ponto B quanto do ponto C. Vejamos que, nesse momento, é importante que eu conheça a direção.
não faz muita diferença nesse momento que eu conheça o sentido da velocidade, se ela está indo para um lado ou para o outro. O importante é que eu conheça a direção, tudo bem? Como eu comentei antes, a velocidade desses pontos, considerando que existe então esse centro instantâneo de rotação, a velocidade desses pontos é sempre perpendicular à direção, ao vetor que liga cada um dos pontos justamente ao centro instantâneo de rotação, tá bom? E o que eu estou querendo dizer é que para um determinado corpo rígido existe um ponto que é o centro instantâneo de rotação dele, tá bom? Ou seja, então de novo, existe um vetor de rotação ômega e existe o centro instantâneo de rotação, que é o ponto CIR, deste nosso corpo, tá bom? Para identificar a posição desse corpo, desse ponto, que é o centro instantâneo de rotação, eu vou considerar o seguinte, eu vou considerar que aqui eu tenho a direção, então, dessa velocidade, tá bom? Essa daqui, por exemplo, com relação ao ponto C, isso que eu tracei em azul é a direção da velocidade. Esta direção ela tem que ser perpendicular justamente a esse vetor, tá bom? Então, como eu tenho que passar pelo ponto C, eu vou desenhar agora uma outra direção, que é a direção perpendicular a esta primeira azul, tá bom? Então eu vou até pegar outra cor. Vou pegar aqui o meu vermelho, o meu rosa, e vou colocar uma direção perpendicular passando pelo meu ponto. Então, fazendo uma análise para o ponto C, eu vou passando pelo meu ponto C, eu vou colocar aqui, então, uma direção perpendicular. Eu vou estender para os dois lados ainda, porque eu não sei aonde está o nosso centro instantâneo de rotação ainda. Tá? Uma vez que eu fiz isso para o meu ponto C, eu faço a mesma coisa para o ponto B. Então, se eu sei que ele tem esta direção de velocidade, eu vou estender esta direção, Porque, de novo, essa questão de estender é porque eu não sei, não me importa nesse momento, se o sentido dele é para esse lado ou para esse lado, e também não me importa o módulo dessa velocidade, a intensidade dela. Tá? Eu quero, nesse momento, saber essa direção. Uma vez que eu faço esse traço, novamente eu venho no meu ponto B e defino aqui uma direção perpendicular a ela, passando essa linha azul, passando pelo meu ponto B. O que a gente pode ver agora é que nós encontramos um ponto de intersecção entre estas duas retas que eram perpendiculares. Este ponto de intersecção é ele que é o nosso centro instantâneo de rotação. Tá bom? Vocês podem ver que o centro instantâneo de rotação está fora do nosso corpo. Tá? Ele, nesse caso, ele poderia estar dentro também, não tem problema. Mas o importante é que ele não necessariamente está contido no corpo, no volume do corpo, de fato. Ele é um conceito, ele é uma abstração, a partir da qual este corpo que realizava um movimento de complexo, no caso, que tem translação e rotação, a partir de agora eu posso pensar que este corpo realiza um movimento de rotação pura ao redor deste ponto, que é o centro instantâneo de rotação dele. Tá? É importante termos em mente que o centro instantâneo de rotação tem esse nome porque isso só vale única e exclusivamente para este instante. No instante seguinte, este centro instantâneo de rotação ele vai parar em um outro ponto. Veja, portanto, que o centro instantâneo de rotação ele é uma abstração, é um ponto desse corpo que estaria parado naquele instante. Mas veja que em um instante seguinte, este ponto que estaria parado pode estar em outro local. Então não é só porque é o centro instantâneo de rotação e nós assumimos que este ponto possui velocidade zero, que no instante seguinte ele estará no mesmo lugar. Tá claro isso? De novo, não é que estamos seguindo um ponto e esse ponto, a derivada da posição dessa posição vai me dar uma velocidade. Não. Quando eu assumo que esse ponto tem velocidade zero, é uma característica desta montagem. Tá bom? Ele só vai permitir com que a gente consiga analisar as velocidades do nosso corpo. Tudo bem? O que é interessante para esse tipo de metodologia é o seguinte: se eu conheço a velocidade B e se eu conheço a velocidade C, eu consigo, a partir dessa análise, determinar quem é a minha velocidade angular, o ômega. Tudo bem? Por quê? Uma vez que eu faço essa análise, eu consigo determinar a posição do centro de instantâneo de rotação, eu consigo, de novo, fazendo uma análise gráfica, se eu faço isso para um mecanismo plano, eu consigo colocar isso no papel e medir isso aqui com régua, esses tamanhos. Eu consigo determinar, por exemplo,
este tamanho daqui, né? Vindo até aqui, claro, até o vetor, até o pontinho do círculo, né? Este tamanho daqui, o que é isso daqui? Isso daqui é um módulo de C menos cir, o módulo desse vetor. Tá? Eu tenho esse tamanho. Da mesma maneira, esta distância daqui, ela é o módulo do vetor B menos cir. Tudo bem? Com base naquelas equações, se eu calculo o módulo dessas equações, eu vou ter que, por exemplo, eu peguei a primeira equação. Se eu sei o módulo da minha velocidade, e eu conheço também o módulo desse B menos cir, porque eu medi isso daqui, eu consigo determinar então o módulo, né, do meu vetor de velocidade angular como essa divisão. Tudo bem? E assim eu consigo então determinar esse ômega. Isso daqui vai ser muito útil quando a gente for calcular, por exemplo, a velocidade angular dos nossos elos que fazem movimento complexo. Como eu comentei, nos nossos elos que fazem movimento de rotação pura, que são os elos que estão articulados à estrutura, esses é um pouco mais fácil de a gente fazer essa análise. Mas quando a gente está falando de um elo que faz um movimento complexo, trazer o conceito do centro instantâneo de rotação vai ser muito útil. Tá bom? A gente vai desenvolver esse conceito aqui em alguns exercícios nos próximos vídeos. Vejo vocês lá!